Bom dia! Parabéns a todos os pais e as mamães que nos aturam. É um dia bem especial. Eu estava até compartilhando com o irmão que estava conosco, que hoje foi realmente uma luta, um desafio para realmente chegar a fazer alguma coisa, falar alguma coisa. Senhor, o que eu vou falar? Um assunto que todos os dias dos pais se falam, um assunto que foi falado, refalado. Aí fiquei pensando, Senhor, que personagem eu posso usar do Velho Testamento, Novo, que posso usar? E aí eu vim passando por Abrão e correndo, né? Isaac, Jacó, e fui até bater em José. Porque esses outros que eu falei, eles foram servos de Deus, fiéis, mas a própria palavra, que não esconde nada, apontou alguns erros, alguns exemplos errados, não é? Exemplo de Abrão, por exemplo, que mentiu com respeito à sua esposa, lá para Abimeleque, e dizendo que era a sua irmã. Esse exemplo passou para o filho Isaac, que fez a mesma coisa com a mesma pessoa. O que o irmão acabou de falar é verdade. Tudo que nós fazemos, nós estamos discipulando os nossos filhos de uma maneira indireta. Desde que eles começam a notar quem é o pai, eles começam então a absorver gradativamente muitas atitudes que esses pais fazem. Eu não fui um bom pai. Não fui. Eu não era cristão, me casei e não tinha os princípios que o Senhor me deu depois. Machuquei muito a minha esposa, machuquei muito os meus filhos. Coisas essas que olho para trás e me envergonho, me entristeço. Mas o Senhor é Deus de misericórdia e me deu 3 filhos que hoje vivem para o Senhor. E a gente tem visto que isso tem sido passado para as outras gerações. Meus netos, já tenho uma bisneta, mas é importante, muito importante, nós descobrirmos qual é o segredo para ser um bom pai, mas no sentido bíblico. Eu queria primeiro que vocês abrissem Efésios 6, de 1 a 4. Essa passagem é uma passagem prática. E aqui existem algumas coisas que se perderam no mundo de hoje. Eu fiz uma live há um tempo. Quem é que manda na sua casa hoje? Infelizmente, crianças de 2, 3, 4 anos estão reinando no lar, estão mandando nos pais. E os pais perderam a noção da sua posição. O homem, como sacerdote do lar, e se ele não é cristão, infelizmente não vai assumir isso. E é incrível você começar a perceber filhos crescendo sem realmente aprender a se frustrar.
O que Ele quer tem que ser feito, tem que ser dado. Só que o mundo, depois que ele cresce, o mundo não vai dizer sim para tudo que ele quer. E aí esse mundo em caos que nós estamos vendo hoje é um mundo terrível. É um mundo cheio de problemas. Essa passagenzinha que também tem em Colossenses fala algo. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor. O que seria isso? Obedecer a vossos pais no Senhor. Pois isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos, mas criai-os na disciplina e na administração do Senhor. Poucos versículos, mas aqui tem algumas coisas escondidas, muito importantes, que eu não sabia. O Senhor Deus era um Deus distante, Jesus estava na cruz, morto, ou era uma criancinha nos braços de Maria. A minha vida era guiada por mim mesmo. E cada um de nós que estamos aqui, e você sabe disso, seja você alguém que já tem experiência com Jesus ou não, existe uma natureza decaída em nós. Uma natureza que nos leva a fazer coisas que muitas vezes ficamos tristes ou envergonhados. E quando eventualmente nos arrependemos, não é porque estamos entristecendo o coração de Deus. É porque nós estamos perdendo a face, nós estamos sendo envergonhados. A nossa imagem começa a ficar deteriorada porque pessoas começam a ouvir falar de coisas que nós fazemos e que não é boa. Irmãos, eu fiquei examinando essa palavra. E aqui fala, a primeira coisa, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor. Como que um filho vai realmente obedecer aos pais no Senhor, se o meu pai não conhece o Senhor? Se o meu pai, o seu testemunho é um testemunho difícil, terrível, como era o meu antes de me converter. Meus filhos não tinham condições de obedecer a mim no Senhor, porque eu não conhecia o Senhor. Eu não sabia quem era o Senhor. Eu era apenas um mero religioso, falho. Um homem cheio de pompa, vaidoso, soberbo. Com 33 anos, eu já falei isso aqui, eu era o segundo homem de uma companhia de seguros. Abaixo de mim, todo o resto. Acima de mim, só o superintendente e o dono. Fazendo especialização em finanças na GV. Eu era o cara orgulhoso e vaidoso e soberbo. Um cara que vivia mais para fora do que para dentro. Alguém que os meus filhos não poderiam imitar para um dia se tornar um homem direito, um homem digno. Se a minha marcha continuasse assim, tenho certeza que hoje a minha família seria totalmente disfuncional, totalmente desconstruída. Porque religião, por mais sincero que nós sejamos, não transforma e não liberta. Religião é coisa de homens. E eu vivi isso durante 33 anos da minha vida. Recebi do meu pai, que recebeu do pai dele, que recebeu do pai dele.
uma coxa de retalhos a respeito de Deus. Eu era um homem que realmente, quando olho para trás, eu tenho vergonha. Mas eu louvo a Deus, porque nos dias de hoje, filhos obedecem aos pais no Senhor, porque os pais são testemunhas vivas desse Senhor. Voltei de Santarém agora, recente, e eu louvo a Deus pelos 2 missionários que são líder lá do AMA. Dois missionários, Eliana e o Jáber, com 2 filhos autistas. 2 filhos autistas hoje já adultos. Onde a mais velha, ela normalmente sai fazendo gestos, e o filho calado. Queridos, esse casal criou seus filhos, apesar dessa dificuldade, criou esses filhos através da palavra de Deus. E essa moça que é autista, ela prega e fala do Senhor com uma propriedade, com uma profundidade que vocês não possam imaginar. O filho mais novo, a mesma coisa. É de arrepiar quando você ouve aqueles 2 que têm dificuldades falarem do Senhor da forma como eles falam e vivem. Por quê? Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, porque os pais vivem a verdade. Eles honram o pai, honram a mãe. E, nesse versículo 4, vós pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os em 2 coisas, disciplina e admoestação. Coisas que estão sendo falhas nos dias de hoje em muitos casais. Cujo pai nunca assumiu a sua posição de sacerdote do lar. Quando nós olhamos aqui disciplina e demonstração, quando os nossos filhos fazem alguma coisa fora do normal, nós como pais que conhecemos o Deus vivo, temos que discipliná-los da forma certa. E temos que admoestar, confrontá-los com a palavra de Deus, para que eles possam reconhecer, não apenas atacar como normalmente se faz. Quando eu quero que meu filho e minha filha mude de comportamento porque desarruma o quarto, bagunça tudo, joga a roupa no chão. A tendência natural de cada pai, de cada mãe é atacar o comportamento. E quando nós atacamos o comportamento, queridos, isso não muda o comportamento, porque o comportamento é um subproduto de um valor adquirido que está no coração, na mente do seu filho. Quando eu ataco o comportamento, você é um preguiçoso, você não faz nada, sua vida é uma droga, porque você é assim. Eu vou estar gerando ira, rebeldia, indiferença, menos mudança de comportamento. O pai que deseja de verdade que haja mudança de comportamento, tem que criar na disciplina e na demonstração do Senhor. Tem que ser realmente discipulador dos seus filhos. Mas não só um discipulador de palavra, um discipulador de vida. Um discipulador que o filho possa olhar e dizer, esse meu pai, ele realmente é alguém que fala com propriedade. E aquilo que ele fala é a verdade.
porque ele vive a verdade. Quando é pequena, a criança não tem esse raciocínio, mas na medida que for crescendo, se esse pai tem um péssimo testemunho, mesmo se dizendo cristão, vai chegar o momento que o filho vai dizer: que hipócrita, que hipócrita. Aquilo que você está falando não é aquilo que você vive. Mas o pai que realmente chega a ser obedecido pelos filhos no Senhor, é porque ele verdadeiramente está vivendo aquilo que ele prega. Mas é impossível alguém viver aquilo que ele prega sem ter uma experiência profunda com Jesus. Eu não tinha. Eu não tinha. Quase perdi a minha maravilhosa esposa. É duro você olhar para trás e ver o quão errado você foi. Nenhum dos meus filhos poderia dizer: eu obedeço o meu pai no Senhor, porque Deus não era Senhor da minha vida. Eu não o conhecia. Quando nós também olhamos uma passagem lá em Colossenses, a gente pode entender realmente que nós, como servos de Deus, necessitamos de verdade de não sermos mais hipócritas. Nós temos que viver aquilo que nós pregamos. Nós temos que honrar aquele que realmente é o Deus vivo, é o Senhor. Lá em Colossenses 3,18 diz: esposas, sede submissa aos próprios maridos como convém ao Senhor. Para isso, ela tem que também ser convertida. Maridos, amai vossas esposas. Nós vamos encontrar isso em Efésios também. Amai. É impossível, meus irmãos, ser um bom pai se você não for temente ao Pai dos pais, ao Deus vivo. Maridos, amai vossas esposas, não a trasteis com amargura. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Bati os olhos em José e falei: Deus, qual é o segredo de José? Qual é o segredo dos bons pais que nós encontramos na palavra de Deus? O que está por trás? O que está por trás de homens como Jó, que orava pelos seus filhos? O que está por trás da figura de José, que honrou seu pai, que honrou seus irmãos, e que foi um bom pai porque não está registrado nada contrário a respeito disso. E Deus me levou para uma passagem que eu entendo, aqui está o segredo. José e outros bons pais da Bíblia priorizavam a pessoa de Deus. Deus era prioridade em suas vidas. José passou uma série de coisas, mas nenhum instante ele se desviou do Senhor, pelo contrário. Quero convidar vocês a abrirem Deuteronômio capítulo 6. É uma passagem que fala especificamente para o povo de Israel. Irmãos, eu não sei se vocês sabem, mas um filho judeu, ele é discipulado pelo seu pai de uma forma muito intensa,
a ponto dele decorar a palavra do Senhor, Pentateuco. E quando ele chega a uma certa maturidade, ele é colocado nas mãos de um rabino. Eles têm princípios, apesar de muitos não conhecerem o Senhor Jesus e serem realmente transformados, libertos. Mas o que nós entendemos que essa passagem é uma passagem que nos fala, é um conselho que é dado a Israel. Mas Israel não é uma palavra. Israel era composta por gente, por pessoas, por homens, por pais. E essa passagem é uma passagem muito forte. Essa é uma passagem que, se eu conhecesse isso na sua inteireza antes de me casar, tenho certeza que muitas coisas que eu fiz, hoje eu não me envergonharia. Aqui começa dizendo, nos versículos 1, 2, estes, pois, são os mandamentos, os estatutos, os juízos que mandou o Senhor teu Deus. Moisés está escrevendo e está aconselhando o povo que está ouvindo. Se te ensinassem para que os cumprissem na terra que passas a possuir, estavam sendo preparados para entrar em Canaã. Mas o tema é abrangente, ele vai falar de gerações. Para que temas ao Senhor. Primeiro ponto, primeiro segredo de José, ele temia ao Senhor. E esse temer ao Senhor não é ter medo, é ter reverência. Para José, Deus era tudo. Quando a esposa de Potifar, tenta ele de todas as formas, ele foge da tentação. Por quê? Porque ele não queria pecar contra o seu Deus. É o segredo de José. Ninguém neste lugar onde estamos agora pode querer ser um bom pai segundo a palavra de Deus, se não for temente ao Senhor, se não for cheio desse Deus vivo. Porque o que ele falar seria uma bela hipocrisia. E aqui ele diz, no 2, para que temas ao Senhor, teu Deus, e guardes, a palavra aqui é obedeça, guarde todos os seus estatutos, mandamentos, que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Aqui está falando de geração a geração, bem diferente da geração do meu pai. Porque a geração do meu pai foi transmitindo uma religião que não liberta, não transforma, uma religião morta. Uma religião centrada no próprio homem. Mas aqui, aquela pessoa que guarda os mandamentos do Senhor e porque teme o Senhor, terá uma geração abençoada de pai para filho, porque lhe será transmitido aquilo que meu pai passou para mim, eu vou passar para o meu filho, para o meu neto. E aí vem a chamada, no versículo que muitos conhecem, Shema Israel, ouve Israel, atenta em os cumprires, para que bem te suceda. Você quer ser alguém bem sucedido? Um bom pai, um bom marido, um bom profissional? Está aqui o segredo. E muito te multipliques na terra,
que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Moisés fala exatamente o que estava para acontecer se eles crescem. E nós sabemos pela história que, infelizmente, eles chegaram às portas de Canaã e, por incredulidade, duvidaram. E os 12 espias, só 2 voltaram, Josué e Calebe. Não, a terra é nossa, o Senhor nos deu. Mas todos estavam olhando nos gigantes, todos estavam olhando nas dificuldades. E por isso, esse grupo padeceu no deserto 40 anos, até o último morrer. E aí o outro grupo entra já com Josué. Mas, essa declaração no 4, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Shema Israel, ouça Israel, o seu Elohim é o seu Errad, é o seu único, unidade composta, Pai, Filho e Espírito Santo, é o único Senhor. Nós que estamos aqui cremos que existe um só Deus em 3 pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, não 3 deuses. E aí vem o segredo de quem quer ser um bom pai, um bom marido, um bom servo de Deus. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. E quem tem esse tipo de posição diante do Deus vivo, como consequência, versículo 6 diz, estas palavras que hoje te ordeno, estará no teu coração. A palavra de Deus diz que a boca fala do que o coração está cheio. Se o teu coração está cheio de Deus, você vai falar de Deus, você vai viver Deus. Você vai viver realmente a vida que o Senhor quer para a sua vida. E os seus filhos estão vendo. Os seus filhos estão olhando. Mesmo que ele chegue à idade da rebeldia, e isso muitas vezes ocorre, eles nunca vão chamar você de hipócrita. E quando eles estiverem passando por problemas difíceis, eles vão vir a você, que é isso que ocorreu com a minha própria vida. E o 7 disse, se você realmente ama Deus de todo o seu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Isso é a tarefa de discipulado de um pai segundo o coração de Deus. Ninguém consegue aplicar o que lemos em Efésios e Colossenses se não nasceu de novo em Cristo Jesus. Eu tive a graça de receber essa palavra, examiná-la durante 3 meses, porque eu era da ala mais radical do catolicismo, eu era do Opus Dei. E o Opus Dei, se fosse um grupo que pregasse a palavra segundo o que nós entendemos, seria uma bênção, porque eles são muito sérios, mas são seriamente enganados. E estudando a Bíblia, a palavra do Senhor, sozinho, durante 3 meses, lutando, sendo evangelizado por 2 irmãos em Cristo, uma noite eu entendi que aquilo que eu praticava era uma mera religião. Eu não conhecia Jesus. Eu nunca tinha entregado a minha vida nas mãos do Deus vivo. Eu conhecia apenas de ouvir falar. Mas depois de nós examinarmos 3 meses a palavra do Senhor, numa noite em janeiro, 1º de janeiro de 79, eu abri o meu coração
Pela primeira vez eu havia entendido que Jesus não estava morto na cruz, não era uma criança nos braços de Maria. Pela primeira vez eu entendi pela palavra do Senhor que o Senhor Jesus havia morrido e ressuscitado, estava vivo e queria entrar na minha vida. E naquela noite eu entendi, Senhor, eu entendo que o Senhor é o próprio Deus, o Criador do universo, que se fez homem, entrou na história, morreu na cruz no meu lugar e ressuscitou e está vivo. Hoje, Senhor, eu quero te convidar para ser o dono da minha vida, o meu Senhor e Salvador pessoal. E naquela noite, sozinho, lendo as Escrituras, eu recebi Jesus Cristo no meu coração. Minha vida nunca mais foi a mesma. Começou realmente a haver uma metamorfose, uma mudança de valores. E o meu comportamento foi sendo mudado ao longo da história. A minha sogra, para vocês terem uma ideia de como eu era, dizia para minha filha, filha, ele está te enganando, ele não é assim. E falou isso 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 ou 5 anos ela falou isso. Até que ela falou, não, eu acho que ele mudou mesmo. Se eu não tivesse convidado Jesus Cristo para ser o meu Senhor e Salvador, eu tenho certeza que os meus filhos estariam totalmente desestruturados. A nossa mudança não foi uma mudança tipo Nescafé. Foi algo gradativo. Hábitos terríveis que eu fui eliminando até realmente o Senhor começar a me mostrar que se eu queria ser um servo de Deus de verdade, aquilo que eu falasse eu tinha que viver. Eu não sei quantos que estão aqui hoje de manhã, jovens, mulheres, homens, que realmente já foram alcançados por Cristo. Mas eu quero fazer um desafio para você hoje, não importa a tua idade. Eu queria que você pensasse, será que eu sou um bom pai? E a mãe pode fazer a mesma pergunta. O filho pode dizer, será que eu sou um bom filho? Será que eu tenho honrado os meus pais? A única maneira, e o segredo de José, e o segredo de outros servos de Deus do passado, que foram excelentes pais, era porque eles tinham Deus como prioridade nas suas vidas. Não era uma mera religião, não era apenas frequentar um lugar, não era baseado em rituais, era baseado em vida, em relacionamento. E a minha pergunta que eu faço para você hoje é, você realmente tem um relacionamento com Deus vivo de verdade? Será que é algo que você está realmente testemunhando para as pessoas que estão à sua volta, para os seus pais, para os seus filhos, para seus irmãos, para os seus amigos? Eu vou dar uma chance para vocês hoje, se tiver alguém aqui que não conhece a Cristo, tomar uma decisão, se você entendeu a mensagem. Feche seus olhos, por favor. Senhor Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome, Senhor. Eu não conheço o coração das pessoas que estão aqui, mas é possível que haja, Senhor, alguém entre nós que nunca nasceu de novo em Cristo Jesus, cuja vida está baseada, mesmo com sinceridade, apenas em regras, em coisas exteriores, rituais, frequência, fazer, dar, mas não tem um relacionamento com Jesus. Então, Pai, que Teu Espírito Santo possa se mover aqui hoje e tocar essas vidas de maneira muito especial. Nós entregamos cada um desses corações que estão aqui, aqueles que já são Teus, para que Te adorem, Te louvem e intercedam.
E se há alguém que não te conhece, que o Senhor possa tocar essa vida agora. Porque isso não é uma religião, isso é um relacionamento. E eu peço isso a Ti, Senhor, em nome de Jesus, ainda com seus olhos fechados. Se você está aqui hoje de manhã e nunca teve de verdade um relacionamento com Deus, ora sim, de coração. Senhor Jesus, eu preciso de Ti. Sou pecador. Tenho feito coisas que Te desagradam. E não consigo mudar por mim mesmo. Mas eu entendi que eu preciso ter um encontro hoje com Jesus. O Deus que criou o universo, que se fez homem. E que morreu na cruz em meu lugar. Hoje, Senhor, eu tomo a decisão. Eu me arrependo de todos os meus pecados. E te convido, Jesus, entra agora no meu coração e faz de mim uma nova criatura. Eu creio que a partir de agora, todos os meus pecados foram perdoados. E eu fui feito filho de Deus e tenho a vida eterna. Ainda com seus olhos fechados, será que tem alguém hoje que verdadeiramente teve um encontro com Cristo, não importa a idade? Se tiver, levante a sua mão para que eu possa orar por você. Tem alguém? Amém. Fica de pé, fica de pé. Fica de pé. Tem mais alguém que gostaria de receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Levanta a sua mão. Mais alguém?